Fala turma, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Dennis Injet Car, o seu canal sobre motores e injeção eletrônica, beleza? Bom, o motivo meu aqui de estar neste vídeo hoje, né, nesse ambiente diferente aqui, eu estou aqui, vamos dizer assim, no meu, teoricamente meu escritório, né, vocês estão no ângulo aqui, ó, vocês estão em cima da mesa, perto do meu teclado, né, aqui já é minha mão digitando o teclado aqui. E aqui na frente está a tela do meu computador, tá? Então eu vou olhar para cá, vou olhar para vocês, então não estranhe. Bom, turma, o motivo de eu estar aqui hoje é o seguinte. O vídeo que eu publiquei a respeito do cuidado, né, perdeu a transmissão por causa do arrefecimento, o vídeo lá do Civic. Aquele vídeo eu coloquei muita informação importante lá e tem algumas informações que são fundamentais e são importantes também, só que eu acabei não falando no vídeo, né? Devido a ter falado muita coisa, tinha muita coisa para dizer, então eu acabei não falando no vídeo, né? E são coisas importantes, né, a respeito do trocador de calor, então é muito importante. E que foi o motivo pelo qual gerou aquele vídeo, pelo qual teve que trocar a transmissão do carro, e eu acabei não falando. Falei muitas outras coisas que também tem seu nível de importância, porém não falei do trocador de calor, que é a peça-chave X que fez chegar naquela grande questão, né, de substituir a transmissão do carro. Então vamos lá. Olhando os comentários daquele vídeo, eu vi que uma boa quantidade de pessoas perguntou a respeito do trocador de calor, né? Vou citar aqui dois exemplos aqui a princípio, né? O do Leafcab 2008, que ele botou: bom dia, Denis, como saber quando o trocador começa a dar problema, né? Como que eu vou saber como que ele está começando a dar problema? Aqui o Reinaldo Soares da Silva 8195, ele botou assim: bom dia, Denis, tem como saber mais ou menos a hora certa de trocar o trocador de calor do Civic geração 8, mesmo usando aditivo da Honda? Então assim, aí tiveram outras pessoas aqui mais para baixo perguntando também, tiveram pessoas falando, né, pedindo para eu poder comentar a respeito da adaptação, da modificação que o pessoal está fazendo, principalmente ali na Fiat Toro e no Jeep Renegade, substituindo o trocador de calor por um radiador de óleo, né, para melhorar a refrigeração ali, tudo e tal, do câmbio. O câmbio trabalhar, a pessoa até perguntou, né, o câmbio trabalhando com a temperatura tão baixa, será que ele funciona bem? Tudo, né? Então assim, nesse vídeo eu vou falar a respeito desses assuntos, tá, pessoal? Eu acho que eu vou até começar a abrir live. O que vocês acham? Escreve aí nos comentários aí se vocês gostariam que eu começasse a abrir live aqui no canal, para trocar ideia com vocês na live. Bom, então, é o seguinte, ó. Com relação ao trocador de calor, todo mundo sabe que o trocador de calor é uma peça que ela troca calor para resfriar alguma coisa, tá? Existem vários modelos de trocador de calor. No caso de transmissão, existem dois modelos básicos, né, que é o trocador externo, que é uma peça que ela só tem a função de trocador de calor, que é igual ao do Civic geração 8, redondinha, com 4 tubulações, que fica parafusada no câmbio. No Civic geração 9 tem o trocador de calor que ele é incorporado ao radiador, né? Teve também uma seguidora aqui, uma seguidora aqui que fez a seguinte pergunta, ó. Ela perguntou aqui, ó, foi a Kelly Vieira 1060. Denis, no Civic G9 2015 2.0 não tem o trocador de calor, o óleo do câmbio passa no radiador, é melhor ou pior? Nesse caso, Kelly, e todo mundo aí que está assistindo, existe sim o trocador de calor, só que ele está incorporado ao radiador, ele está dentro, a serpentina está dentro da caixa plástica inferior do radiador, a caixa de baixo. O radiador, ele é assim, ó, retangular, né? Vamos supor que aqui é o radiador. Aqui na parte de cima tem uma caixa plástica preta e aqui embaixo tem outra caixa plástica. Aqui é a superior, aqui é a inferior.
No radiador do Civic G9, na caixa plástica inferior aqui embaixo, tem duas tubulações, uma tubulação aqui e outra do outro lado assim, que a serpentina está aqui dentro, tá? Então existe o trocador de calor, só que ele é incorporado ao radiador do carro. Na minha opinião, isso faz com que a troca dessa peça, o momento de substituição dessa peça, caso haja necessidade, se torne mais caro, porque você tem que trocar o radiador todo, né? Não dá para você trocar só o trocador, você tem que trocar todo o radiador. É difícil você achar a caixa plástica inferior com trocador de calor de boa qualidade. Então, na verdade, o bom é trocar o radiador inteiro. Quando você tem o trocador de calor igual ao do G8, que fica só a pecinha lá parafusada no câmbio, é mais fácil e mais barato de trocar do que trocar o radiador todo do carro. Mas tanto faz o trocador de calor ser uma peça separada ou ser uma peça incorporada ao radiador, os dois têm a mesma função, os dois têm a mesma qualidade de troca térmica, então os dois é top. Quando saber a hora de trocar esse trocador? Infelizmente não tem como saber quando está chegando o momento. A gente vai saber a hora que começar a dar algum piti. Ou vai vir óleo do câmbio para o arrefecimento, ou vai vir água do arrefecimento para dentro do câmbio. É a hora de trocar porque ele furou, igual aconteceu no vídeo lá em questão. Só que a gente tem que pensar da seguinte maneira, ó, é um pensamento meu, né, que eu penso assim, que eu acho que seria uma forma correta de se pensar nesse assunto, que é o quê? Vamos supor que você comprou um carro novo, 0 km. Você foi lá na Honda hoje, 2024, comprou lá a Honda ZR-V, lançamento novo da Honda, ou comprou o Civic geração 11, ou comprou a HR-V das novas, ou comprou o City, ou a CR-V também. Vamos supor que você comprou um veículo novo 0 km, esse veículo é todo novo 0 km, todas as peças do carro são peças novas. O carro está saindo de lá com aditivo no sistema de arrefecimento. Vamos supor que você rodou 300 mil quilômetros com esse carro. Passou-se 10 anos e você rodou 300 mil quilômetros com esse carro. É bem capaz do trocador de calor desse carro estar zero, impecável. Por que eu digo isso? Porque eu já revisei Civic de 8ª geração com mais de 300 mil rodado, único dono, que sempre usou aditivo, e a gente, para poder fazer aquela manutenção do arrefecimento, para fazer a troca do aditivo dele, tudo tal, a gente no Civic geração 8, a gente tem o bujão 19, todo mundo que acompanha o canal Dennis Injet, que assiste os vídeos de Civic, já viu isso lá. A gente tira o bujão 19 para fazer a drenagem do bloco, né? Tira o bujão 14, e pelo próprio bujão, que é uma peça metálica, né? Não é alumínio, o bujão ele é de ferro, né? O bloco é de alumínio do motor, o cabeçote é alumínio, a carcaça da termostática onde fica o bujão 14 na lateral é de alumínio, só que o bujão ele é confeccionado em ferro, né, em aço. Então o ferro ele é muito mais propício a demonstrar o estado de ferrugem ou corrosão do que o alumínio, né? Se você pegar uma peça de alumínio e pegar uma peça de ferro, colocar os dois na água e aguardar aí 30 dias, por exemplo, você vai ver que a peça de ferro ela já enferrujou e já demonstrou esse ferrugem em uma coloração mais marrom, né? Amarelo queimado para marrom, enquanto o alumínio não. Então assim, a peça de ferro ela consegue te mostrar mais que ela está sofrendo uma ação oxidante, uma ação de ferrugem, um ataque da ferrugem. Então os bojões, eu já peguei Civic aqui com mais de 300 mil km rodado, único dono que sempre usou aditivo, e quando eu tirei o bujão 19 para drenar o bloco, que eu olhei ele por trás assim, o bujão estava cromadinho, estava brilhoso, limpinho, uma delícia, tava um negócio top de linha. Se aquele bujão tá daquele jeito limpinho, aí você olha pro bloco assim, pela rosca por dentro do bloco, o bloco todo branquinho, todo limpinho lá dentro, 300 mil km rodado, nunca viu água pura na vida, só aditivo original Honda. O sistema todo fica daquele jeito. Então assim, bomba d'água está conservada, válvula termostática está conservado, bloco de motor, cabeçote, radiador,
trocador de calor, tudo vai estar top. Então um veículo que saiu da fábrica com aditivo, foi para a concessionária, o cara comprou, rodou a vida toda com aditivo, está até hoje com aditivo, nunca viu água pura, muito pouco provável o trocador de calor desse carro vai furar. Muito pouco provável, precisa ter aquela necessidade de substituição desse trocador, tá? Agora, você comprou um carro usado de segunda mão, você tem o histórico de manutenções do carro, por exemplo, o carro ele era o único dono, você vai ser o segundo dono. O primeiro dono diz que nunca usou água pura, tem todas as notas fiscais de revisão, tudinho, tem todo o histórico de manutenção do carro, tudo certinho, o manual lá todo carimbado, todas as notinhas, porque não basta ter só o manual carimbado, tem que ter as notas, porque o manual carimbado muitas das vezes não quer dizer nada, tá? Tem uma galera aí que enche a boca para falar, meu carro tem nota fiscal, chave reserva, manual e não sei o que, carimbadinho, mas muitas das vezes se não tiver as notas fiscais para provar que a revisão foi feita, não adianta nada, porque aquele carimbo no manual, vamos supor que é uma revisão de 40 mil quilômetros, onde tem que regular a válvula, é uma revisão que tem um custo mais alto. Aí vamos supor que o mecânico da Honda te apresenta lá a revisão de 40 mil, que tem que regular a válvula, trocar óleo, todos os filtros e tal e tudo, e aí ele te dá lá um orçamento lá, sei lá, R$2.000. Aí o cara acha caro, aí manda trocar só o óleo do motor com os filtros. Vai ter o carimbo do manual lá do mesmo jeito. Você não fez toda a revisão, mas o carimbo vai estar no manual. Então o carimbo do manual não quer dizer muita coisa. Quer dizer que o carro teve na concessionária, revisou, mas não dá para saber pelo carimbo se foi feito tudo aquilo que estava no cronograma de revisão para fazer. Porque se o dono cortar tudo, vamos supor que tem 10 itens para revisar, ficou R$3.000. O dono foi lá e mandou cortar tudo, trocou só o óleo do motor e o filtro de óleo. Só revisou um item, né? 2, né? O óleo e o filtro. Os outros 8 ele cortou da revisão, não deixou fazer. Vai estar o carimbinho lá da revisão lá no manual. Então o manual muitas das vezes não quer dizer nada. Mas você comprou o carro dessa pessoa, essa pessoa te garantiu que fez todas as manutenções certinhas, que o carro nunca usou água pura, sempre teve com aditivo, tudo mais. Você, como uma pessoa que comprou o carro, você tem 2 caminhos. Você pode escolher acreditar no cara, ficar por isso mesmo, ou você pode mandar seu mecânico de confiança fazer uma verificação do sistema de arrefecimento. Mecânico, verifique o sistema de arrefecimento do meu carro quanto à contaminação. Se existe aquele vestígio que esse sistema em algum momento possa ter usado água pura. Se tem ferrugem em estado inicial, se tem corrosão, se tem algum probleminha aí que possa me fazer desconfiar que o trocador de calor desse carro possa ter uma corrosão acontecendo lá e que daqui a pouco ele vai furar e encher meu câmbio de água. Faz essa verificação para mim. Aí teu mecânico de confiança vai fazer a análise dele lá, entendeu? Isso já foi solicitado para mim. O que eu tive que fazer? Não ia trocar o aditivo, mas eu tive que pegar uma bacia limpa, coletar todo o aditivo pela torneirinha do radiador, drenar todo o radiador, drenar lá o bujão 19, olhar lá dentro, botar a câmera endoscópica lá dentro, botar a câmera dentro do radiador, botar a câmera dentro do bujão 19 e olhar tudo para ver como é que tá os lugares. Se tiver tudo igual, limpinho, significa que o sistema está todo tratado. Agora, se tiver pontos de ferrugem aqui e ali, pode ser que o trocador também esteja ruim, né? Então tudo é uma questão de saber a procedência do carro, saber de quem que você comprou, se esse carro teve manutenções, se esse carro já tem algum histórico de ter rodado com água pura em algum momento, que às vezes acontece aquilo, né? O cara sempre roda com aditivo, de repente aparece um vazamento e o cara não tem o tempo para levar o carro para a oficina. Aí o que acontece? O cara começa a completar com água, ele começa a botar água lá no reservatório. Só que ao invés dele comprar uma água desmineralizada para completar, como às vezes ele precisa sair com o carro, ele está em casa, ele está abaixo o nível, aquela coisa toda, então a água da torneira mesmo, o cara nem pega uma filtrada, às vezes ele vai lá na torneira, pega uma água e já começa a colocar água de torneira dentro do sistema. E aí aquela água vai enfraquecendo o aditivo, porque vai criar aquele efeito de diluição, né? Se está vazando o sistema e o cara está completando com água,
ele está colocando um percentual de água a mais do que de aditivo. Então começa a diluir e enfraquecer o aditivo. Chega na hora que o aditivo não consegue segurar a onda. Ele está tão fraco que ele não consegue mais proteger. E aí, os sais minerais contendo, que está contido ali na água, junto com cloro, junto com tudo, começa a criar as reações químicas dentro do motor, né? E começa a criar a oxidação, a ferrugem, a sujeira e etc. Então, muitas das vezes você não sabe como está o histórico do carro, comprou o carro, não conhece o histórico, não tem nada do histórico do carro, o cara não te passou nada. Ou então o cara te passou que não usa aditivo no carro não, só usa água pura mesmo e tal. Num caso desse, não tem nem o que se pensar, é comprar um trocador de calor novo e já trocar, entendeu? Comprou o carro, você não tem histórico de manutenções do carro, não sabe quantos donos teve o carro, se teve 1, 2, 10, não sabe se aquele sistema já rodou com água pura em algum momento, se está com aditivo agora, mas no passado rodou com água pura um determinado tempo, porque às vezes acontece o quê? Por mais que o carro esteja com aditivo, dependendo do nível da contaminação dentro do motor, da sujeira, da corrosão, a contaminação que eu falo não é ter água suja de ferrugem, é a quantidade de ferrugem já impregnada nas paredes do bloco do motor, do cabeçote, dos componentes do sistema, bem como do trocador de calor, tá? Dependendo do nível da ferrugem, da corrosão, né? Dependendo do nível que tiver isso, por mais que o cara esteja usando um aditivo ali, essa corrosão ela vai continuar. Só que ela vai continuar de uma maneira mais lenta, porque se tivesse com água pura, continuaria a todo vapor, estaria a full a todo vapor. Só que vai continuar de uma forma mais lenta, vai chegar a um ponto que vai furar também. Ah, Denis, mesmo usando aditivo? Sim, se tiver corroído o sistema, se o sistema já tiver comprometido, não furou ainda, mas está tudo enferrujado lá, né, tá tudo sujo de ferrugem, tem a corrosão lá, pode demorar um pouco, mas uma hora vai dar ruim, vai dar problema porque o sistema está lá, a corrosão está progredindo lentamente, mas está progredindo. É igual o motor do carro. O motor não forma a sujeira lá, o verniz, o motor fica todo envernizado, aquele verniz vai escurecendo, vai ficando de um verniz clarinho para um verniz mais escuro, mais amarelo queimado, vai escurecendo. Aí você começa a fazer o quê? O mecânico olha e fala, olha cliente, seu carro está com um certo nível de verniz no motor, é bom você trocar o óleo mais cedo para você poder dar uma freada na progressão desse verniz. Você não vai conseguir inibir totalmente, você vai conseguir fazer com que aquela sujeira diminua bastante a velocidade com que ela vai continuar progredindo, com que ela vai continuar escurecendo aquele verniz até virar uma borrinha e começar a criar sujeira, carbonização. Então, aquilo ali a troca do óleo mais cedo vai desacelerar o processo de sujeira do motor, mas vai continuar sujando, porque já está contaminado, tá certo? Então no arrefecimento é a mesma coisa. Uma vez que o sistema já está contaminado, por mais que tenha sido feita alguma limpeza, colocado um produtinho flush de radiador para lavar tudo, limpar tudo e tal, mas a corrosão está lá, a sujeira, a ferrugem está lá, por mais que você limpe tudo e rode com aditivo, aquela sujeira ela vai continuar progredindo, só que de forma bem mais lenta, só que ela vai continuar progredindo. Uma hora vai dar algum BO em algum lugar, tá? Eu digo isso por experiência própria, de já ter visto isso na oficina, de já ter orientado o cliente, ó, vamos usar sempre o aditivo, vamos fazer a limpeza, bota o aditivo e tudo tal, mas depois de um tempo deu algum BO, ou em bomba d'água, ou em termostática, ou em trocador de calor, ou em radiador que fura. A corrosão pega o radiador e fura a colmeia do radiador, começa a vazar, né? Então, o certo seria, vamos supor, você comprou o carro, não tem histórico de manutenção do carro, não sabe como que está o sistema, não sabe nada, ou às vezes já sabe que o negócio está rodando com água pura, porque o ex-dono que está vendendo ela agora te falou, ou você abriu a tampinha do radiador, olhou, passou o dedinho, viu a gota, está branca, puxa, está com água pura, ou você já está vendo tudo amarelado de ferrugem no gargalo do radiador e já está
tudo marronzinho de ferrugem no gargalo. Ixi, não, já vou trocar esse trocador de calor, porque eu não quero ter essa dor de cabeça dessa transmissão dando pau na minha mão, porque o trocador de calor é milhões de vezes mais barato do que trocar uma transmissão. Aquela que o cliente comprou do vídeo lá custou 4 mil, né? Mas pode ser que ache mais caro, né? Aqui nos comentários mesmo, tem um amigo aqui que comentou aqui que isso aconteceu com ele também, que eu li aqui, quer ver, ó? Essa mesma coisa aconteceu com ele e que ele gastou, acho que foi 6 mil reais. Quer ver só? Que eu tava vendo aqui, ó. Tá lá na zona dos comentários lá, aqui ó. Foi o Félix Lopes 13. Ele botou: bom dia, aconteceu comigo. Estava andando com água destilada ou água desmineralizada, furou o trocador de calor e gastei 6.200. O Honda Civic não aceita rodar com outro líquido que não for líquido de arrefecimento. Provavelmente ele comprou esse carro, em algum momento esse carro, né, passou um período rodando com água pura. Aí a ferrugem começou a atacar todo o sistema, porque ela vai atacar tudo de uma vez. Ela não vai escolher só o radiador para mexer, ou ela vai escolher só a válvula termostática para atacar. Ela vai atacar todo o sistema, porque a água está espalhada em todo o sistema, inclusive dentro do trocador de calor. Então ela vai atacar todo o sistema. Aí em algum momento ele comprou esse carro, a corrosão já estava lá em progressão, já estava progredindo, estava, né, evoluindo, caminhando. E aí mesmo ele usando o líquido de arrefecimento, né, mesmo ele usando um aditivo ou água desmineralizada, vai acontecer de furar, né? No caso dele aqui, ele usava água desmineralizada ou água destilada, né? Aí é aquela situação, às vezes já estava, às vezes usando uma água destilada ou desmineralizada, você consegue ter um produto ali dentro que não vai contribuir para aquela corrosão, mas vai desacelerar ela, né? Mas vai acontecer, tá? Então assim, é um prejuízo grande. Então trocar o trocador de calor de forma preventiva, uma vez que você não sabe qual é o histórico do carro, se ele já rodou com água pura ou não, se o sistema está com essa corrosão lá dentro ou não, pelo sim, pelo não, eu prefiro gastar com um trocador de calor, mesmo que seja um paralelo, tá? Não precisa ser o genuíno Honda, mesmo que seja um paralelo, mais novo, sem corrosão, melhor do que deixar um original com corrosão lá que você não sabe, né? Ou às vezes, muitas vezes, comprar um usado que você não sabe como é que tá, né? Porque tem usados bons e tem usados ruins. Como que você vai fazer para identificar um trocador de calor usado bom? Você vai olhar dentro da tubulação dele, porque aqui eu não tenho nada para poder exemplificar aqui, ó. Mas vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que essa caneta aqui seja o tubinho onde liga a mangueira do arrefecimento do trocador. Você vai olhar dentro da tubulaçãozinha as paredes, como é que tá. Se as paredes tiver tudo marronzinha de ferrugem, e principalmente se você pegar assim, um palito de dente ou um grampo, um clipe, e você raspar a parede dentro assim, ele estiver começando a soltar aquela terrinha, não compre, porque esse daí tem uma grande chance dele já estar com alguma corrosão lá dentro já acontecendo, né? Compre somente se a parede do tubo dentro tiver da mesma cor do alumínio externo do trocador, da peça fora. O alumínio do trocador tem aquela corzinha de alumínio, né? Corzinha branquinha. Então se você olhar o tubinho por dentro assim, pega a luzinha do celular, joga lá dentro assim, clareia, olhou, até lá no fundo tá tudo branquinho, tudo limpinho, opa, às vezes vai até tá azuladinho, que é o que? Aquele Civic que só rodou com aditivo o tempo todo. Por algum motivo ele foi parar num desmanche, e aí o cara tá desmontando, o carro que usou aditivo a vida inteira, a tubulação dentro assim, às vezes fica um pouco azuladinha, que impregna a cor do aditivo, né? O corante do aditivo impregna nas paredes do tubo, fica um pouco azuladinho, um pouco esverdeado, né? Aí você vai olhar por dentro assim, ó, vai estar tudo limpinho, não vai ter aquele marrom da ferrugem. Aí você olha assim, você fala, esse trocador aqui tá bom, porque nas galerias por onde percorre água dentro dele, nas duas tubulações, na de entrada e saída, não tem aquela coloração marrom
que é característico de ferrugem no sistema, de sujeira de ferrugem no sistema. Então é um trocador bom, você pode comprar, tá? Mesmo usado. Então é isso, turma. Trocadores de calor. Se você tem o histórico do carro, a procedência, sabe que o carro nunca usou água pura, não precisa se preocupar. Se quiser mandar o mecânico tirar o trocador para olhar, é top também, tá valendo. Você que comprou o carro, que não tem certeza do histórico, não sabe, está desconfiado, manda seu mecânico ver. O mecânico pode tirar o trocador, desmontar ele e olhar as tubulações por dentro para ver se está marrom ou se não está marrom, né? Para você que comprou o carro, que sabe que está com água pura lá, ou que você abriu a tampa do radiador, você já vê que o gargalo está todo marrom, já troca o trocador, nem pestaneja, nem fique preocupado pensando, será que eu troco ou será que eu não troco? Né? Já compra um trocador de calor e já troca, para evitar, porque você botando um trocador de calor, mesmo que seja paralelo, né, vai te evitar dele furar, né, porque o novo não vai estar corrido, então não vai ter essa mistura entre água e óleo da transmissão, não vai ocasionar esse problema todo, tá? Porque o que acontece? Esse problema todo do trocador de calor, furar, é um negócio tão complicado, galera, que o prejuízo é tão grande que não se restringe somente à transmissão do carro. Não é só uma transmissão que vai ter que trocar e o trocador de calor que vai ter que trocar, né? Tem o óleo da transmissão que você tem que comprar novo, né? Que é caro pra caramba. Aí tem o sistema de arrefecimento do carro que vai ter que fazer uma limpeza drástica no sistema, porque a oleosidade é pior, né? Pô, a oleosidade ela impregna, então para você poder conseguir se livrar do óleo de dentro do motor, do arrefecimento, às vezes é 2, 3 procedimentos de lavagem, né? Usar 1 ou 2 flush para fazer, né? E aí tem aquela questão do seguinte, né? A válvula termostática do Honda Civic original, na parte da válvula que ela tampa e faz a vedação, existe uma borracha em volta desse disco que fecha e faz a vedação. Essa borracha ela não é uma borracha fabricada para ter contato com óleo, para suportar o óleo. Aí o que acontece? O óleo do câmbio vem e entra dentro do sistema de arrefecimento. A hora que esse óleo entra em contato com essa borracha da válvula termostática, essa borracha ela começa a inchar e ficar esponjosa, que foi o que aconteceu com o Civic do nosso cliente. O que aconteceu com essa válvula, vai estar tudo lá no vídeo, vocês vão ver. Esse vídeo aqui eu vou publicar primeiro do que ele, né? Esse eu já vou terminar de gravar aqui, já vou subir ele para o canal. E o vídeo do cliente do carro que está gravado, eu vou editar ele para botar no canal também. Vocês vão ver o jeito que está a borracha lá da válvula. Ela ficou toda esponjosa, cresceu de tamanho e ela se soltou do disco que atravessou na válvula e a válvula ficou aberta direto e não abria totalmente. O carro do cliente, resumindo, começou a superaquecer. Isso antes dele trazer o carro para trocar a transmissão. Ele andando no carro, ele falou: Denis, o carro está superaquecendo agora. Depois que misturou óleo no radiador lá, agora o carro está superaquecendo. Porque a borracha que saiu do lugar começou a atrapalhar o funcionamento da válvula. Não deixava ela abrir totalmente, então não permitia a troca de líquido para poder refrigerar o motor. Olha só que perigo. Olha que o cliente podia ter perdido o cabeçote do motor por causa da válvula termostática que soltou a borracha e começou a atrapalhar, porque a borracha ficou esponjosa, porque tinha um óleo lá dentro intruso que fez isso com a borracha. Esse óleo veio da onde? Lá da transmissão, porque o trocador de calor furou. Tá vendo o tamanho da gravidade do problema? Que uma coisinha gera todo um inferno de problema na cabeça do cliente. Então é muito complicado, né? Esse cliente, antes de trazer o carro para mim, ele levou o carro para uma outra mecânica, porque eu estava com a semana enrolada aqui, não estava podendo receber o carro dele, e ele precisando do carro para andar, ele tentou resolver por lá, levou para uma mecânica para fazer a limpeza, os meninos dessa mecânica foi fazer essa limpeza, aí acabou que teve que trocar o radiador, porque quebrou alguma coisa no radiador, teve que trocar o radiador, o cliente comprou um radiador novo para aquele carro. Aí depois chegou comigo, ainda teve que fazer mais limpeza, porque ainda tinha muito óleo, muita sujeira, o sistema dele estava branco de óleo. Uma bagunça, nossa, uma zona. Eu sei que o cliente, entre a oficina que tentou fazer o flush na transmissão para o cliente antes, que foi tentado fazer um flush, o que ele gastou nesse flush, o que ele gastou na compra da transmissão, os R$4.000 na compra da transmissão,
o que ele gastou com mão de obra aqui na Injetcap, a troca da transmissão, a limpeza do sistema de arrefecimento dele, que aí daqui saiu limpo, a troca da válvula termostática que a gente teve que trocar, o que ele gastou antes de chegar aqui com os meninos que teve que trocar o radiador, antes, somando todo o prejuízo desse cliente, ele teve um prejuízo de quase 11 mil reais. Ele teve um prejuízo de quase 11 mil reais, deu 10 mil e uns quebrados, mas foi um prejuízo grande. Por conta de quê? Por conta de um simples trocador de calor que furou e jogou água dentro da transmissão e permitiu o óleo vir para o arrefecimento. Criou todo esse cenário, toda essa atmosfera para gastar o dinheiro do cliente, um dinheiro que às vezes o cara não tinha, às vezes o cara teve que arrumar um dinheiro emprestado com um amigo, com um parente, pegar no banco, entendeu? Ou estava nas economias dele para fazer algum outro projeto, alguma outra coisa, algum outro investimento, teve que usar para consertar o carro e gastou quase 11 mil. Por isso que a transmissão do carro dele a gente vai fazer com calma, na maciota, na tranquilidade, fazer um serviço impecável para ele, direitinho, top de linha, para a gente voltar esse câmbio para lá só o ouro, né? E o cliente rodar satisfeito com a transmissão nova dele, e aí vender a outra, né? A outra, quando a gente tirar de lá, a gente já vai saber que está muito bem testada, né? Porque o cliente já andou nela pra caramba, tá com óleo todo novo, tá tudo bacaninha, tá tudo top de linha. Então o que acontece? Vocês vão ver no vídeo dela que o óleo que saiu dela saiu muito sujo, muito escuro, saiu preto o óleo. O negócio não foi bonito não, né? Eu desconfiei se aquela transmissão ia funcionar bem, mas ela funcionou bem. A transmissão rodou beleza, filezinha, rodando top de linha. Tá com óleo todo novo, vermelhinho, 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 a coisa mais linda do mundo. E o carro tá andando bem, suave, macio, né? A gente fez a troca de umas coisas, vocês vão ver lá no vídeo lá, né? E aí o que acontece? Essa transmissão vai estar bem testada, né? Com óleo novo, tudo bacaninha e tal. E aí o que acontece? Aí a gente vai dar um grau nela, uma limpezinha nela, tudo certinho e tal. E a gente vai anunciar ela no canal aqui para poder vender quem estiver precisando. Quem comprar essa transmissão já vai saber que a transmissão está testada, funcionando bem, tá tudo, já vai comprar na certeza que está tudo show de bola, tudo top de linha, né? Beleza, turma? Então sobre o trocador de calor tá respondido aí. Outra coisa, se o trocador de calor... vamos falar a respeito da adaptação, né? Que o pessoal tá fazendo essa adaptação aí na Fiat Toro, no Jeep Renegade, parece. Eu penso o seguinte, ó, com relação à adaptação. Se você está adaptando uma coisa para esfriar o óleo da transmissão a ponto que ela vai trabalhar com a temperatura abaixo da temperatura ideal de trabalho, que foi especificado pelo fabricante, às vezes pode ser bom para a transmissão pelo fato de que ela vai trabalhar assim arrefecida, né? Ela vai trabalhar fresquinha, ela não vai trabalhar quentona, vamos dizer, né? Mas eu penso numa coisa, eu penso num negócio chamado folga de trabalho, né? Na mecânica, tudo tem uma folga de trabalho, tá? Na parte mecânica, seja motores, seja transmissão, seja diferencial, seja suspensão, seja o sistema que for, ar-condicionado, compressor de ar-condicionado, alternador, rolamento de alternador, né? Bomba de direção hidráulica, seja o sistema que for. É um sistema mecânico, é um sistema hidráulico, é um sistema que possui rolamentos, é um sistema que possui partes móveis, peças móveis. Tudo isso vai ter um negocinho chamado folga de trabalho, tá certo? E a folga de trabalho, é importante ter a folga de trabalho por dois motivos. Para que não haja excesso de atrito, para não haver excesso de temperatura e excesso de desgaste. Porque o excesso de atrito traz isso. Ele traz o excesso de temperatura e o excesso de desgaste. Então não pode ter excesso de atrito. Então a folga de trabalho é importante para isso. Para que não haja esse excesso de atrito. A folga de trabalho é importante para quê também? Para o fator de lubrificação. Tá? A lubrificação ela vai ajudar a equilibrar o atrito. Caso haja atrito entre essas peças que estão trabalhando ali. Então o que acontece? A folga de trabalho ela é muito importante. E a gente sabe que os materiais, tanto o alumínio, quanto o ferro, quanto o aço, né, qualquer tipo de metal,
ele sofre uma dilatação térmica quando aquecido, né? Essa dilatação, obviamente, vai mexer na sua estrutura molecular, vai mexer no seu tamanho. Então, a gente pensa o seguinte: se a dilatação térmica dos materiais vai mexer nessa estrutura, vai fazer com que determinada peça pode mudar o seu tamanho, então isso vai afetar a medição da folga de trabalho daquela peça. Vamos supor que existe um eixo e existe uma peça que trabalha nesse eixo rodando. Vamos supor que a folga de trabalho medido frio nesse eixo seja 5 centésimos de folga. Mas depois de aquecido, vai haver a dilatação tanto do eixo quanto da peça que trabalha girando aqui no eixo. Vamos imaginar que isso seja uma engrenagem. Vai ter uma dilatação. Só que aí a gente tem que pensar o quê? Às vezes o eixo é fabricado com uma determinada liga metálica. E a engrenagem, ou essa peça que trabalha girando nesse eixo, é fabricada com outra determinada liga metálica. Às vezes não é a mesma composição do eixo, seria a mesma composição da peça que trabalha girando no eixo. Então, se você tem dois componentes diferentes, que trabalham um junto com o outro, cada componente tem sua composição metálica diferente uma da outra, uma tem mais aço, a outra tem menos aço, por exemplo, isso vai afetar também o fator de dilatação de ambas as peças. Uma vai dilatar mais, a outra vai dilatar menos. Pode ser que você tenha essa folga, esse fator de dilatação entre as peças ser diferente, vai interferir nessa folga de trabalho. Então, você tem uma folga, vamos supor, de 5 centésimos aqui. Quando esquentar, a folga cai para 2,5, ou seja, a folga diminuiu, porque às vezes o furo da engrenagem aqui dilatou pouco, pelo material dela, pela liga metálica que ela é composta, mas o eixo dilatou mais porque é composta por outra composição metálica diferente daqui, dilatou mais, por exemplo, aí ele vai ficar um pouco mais grosso, né? Então, assim, às vezes o que dilatou aqui, o eixo não só fez a compensação da dilatação, ou seja, ele dilatou mais, então a folga diminuiu. O que era 5 centésimos agora virou 2,5. Acho que deu para vocês entenderem. Então, a temperatura de trabalho, tanto de um motor quanto de uma transmissão, seja manual, seja automática, eu acho que isso tudo tem que ser respeitado, os padrões da engenharia, porque aquele motor foi fabricado, ou aquela transmissão foi fabricada para seguir esses padrões da engenharia, né? Onde o trocador de calor a qual foi projetado para determinada transmissão vai fazer com que haja uma troca térmica para não deixar a transmissão superaquecer, mas vai deixar a transmissão numa temperatura ideal para que todas as suas folgas de trabalho interna fiquem dentro da conformidade que o fabricante determinou, para que tudo trabalhe em perfeita harmonia, para que não haja excesso de atrito, excesso de desgaste, excesso de calor, né? Então, eu acredito que as temperaturas elas devem ser mantidas em função disso, tá? É claro que eu estou falando pela ótica de você manter o produto original, né? E pensando pelo fato de que a engenharia projeta e existe milhões de cálculos que são executados em várias áreas diferentes até você chegar num produto final de uma transmissão, né? Quantos cálculos matemáticos, químicos e físicos não são feitos para poder projetar e criar uma transmissão? Então, assim, a engenharia, lógico que vai pensar nisso, porque às vezes você pode ter um erro de cálculo que quando aquela transmissão esquentar, alguma peça dentro dela fique travando. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que gere um atrito ou que gere uma quebra, né? Então, às vezes você precisa daquele calor para que a folga entre na conformidade, né? Para trabalhar suave, né? E às vezes trabalhar fria demais, você vai ter uma certa resistência no trabalho de duas peças móveis, porque elas não estão dilatadas o suficiente para que essa folga de trabalho entre naquela conformidade do padrão da engenharia, que a engenharia estabeleceu. Então, na minha cabeça, eu penso assim: posso estar errado? Posso, né? Não sou perfeito e não sou profundo estudioso dessa área, né? Mas essa é minha opinião com relação às adaptações, né?
Por exemplo, o pessoal faz o que nos motores, né? Os motores dos carros, a gente sabe que a gente não pode pegar o motor frio gelado, dar partida nele e já sair acelerando, pisando fundo, porque o motor ainda não está na temperatura ideal de trabalho, o motor ainda não está devidamente aquecido, as suas medidas internas, as suas folgas de trabalho não estão nas folgas que tem que ser para que haja uma boa lubrificação e um bom trabalho daquelas peças. Se você sair metendo o pé com o carro frio, obviamente você vai ter desgaste. Você vai ter um desgaste prematuro por não estar respeitando uma determinada faixa de rotação de trabalho, porque o motor ainda não chegou na temperatura ideal de trabalho. Por isso que rodar sem válvula termostática é um negócio que é ruim, porque o carro trabalha frio demais e você tem um excesso de desgaste maior. O que eu notei na minha experiência de mexer com retífica de motores? Esses motores mais antigos, motores de Astra, Vectra, Corsa, Celta, que eu fiz muito no passado, Fire, esses motores aí, os que eu já peguei assim que rodava sem válvula termostática, uma coisa que eu percebia era que o motor ele é transversal, então uma das laterais do motor fica voltada ali para o radiador, para frente do carro, por onde entra o ar frio que refrigera. Esses motores que rodam sem válvula termostática costumam ter na camisa do cilindro um desgaste mais acentuado na parede da camisa que é voltada para frente do carro, onde recebe o vento frio. A parede do outro lado, que é voltada para a lateral do motor, que fica voltado para a parede corta-fogo do carro, essa parede do cilindro, ela tem menos desgaste. Como que a gente consegue ver isso? Às vezes o desgaste é tão grande que a própria unha aqui, assim, ó, quando você pega na parede do cilindro, assim, ó, aqui está o cilindro, ó, você pega na parede e passa a unha assim, ó, de baixo para cima, assim, ó, de dentro para fora, você vê que a unha bate na borda aqui, assim, ó, que cria uma rebarba. Porque o pistão, quando sobe no cilindro até no seu PMS, o anel ele trabalha até certo ponto, porque sobra um espacinho, que é o espaço do anel de compressão, que é a primeira canaleta perto da cabeça do pistão, até chegar na cabeça do pistão, ali é a zona do fogo. Aquela zona do fogo ali, o anel não trabalha ali, então aquilo ali vira uma borda dentro do cilindro. Onde o anel trabalha, ele come a parede do cilindro, aonde o anel não pega, cria-se essa borda, porque não cria desgaste ali. Então cria-se essa bordinha que a sua unha chega a trava assim, ó. Então a gente percebe o quê? Que o desgaste no cilindro acontece de forma ovalizada. Por que ovaliza? Porque a lateral do motor, que está voltada para frente do carro, voltada para frente onde o ar frio entra ali, aquela parte, por não dilatar da forma correta, porque o carro está funcionando sem válvula termostática, então o motor não aquece o suficiente para dilatar totalmente a camisa. Aquela parede ali, ela tem um desgaste maior do que a parede do outro lado, onde você está ali, você passa a mão ali, você não consegue ver muita rebarba na parede do cilindro que é voltado para a parede corta-fogo do carro, porque aquele lado ali não pega o vento frio que entra ali, quando você está andando a 80, 100 km por hora numa BR, numa rodovia, que o ventão gelado está entrando ali, a parede do outro lado que é voltada para a parede corta-fogo do motor, corta-fogo do cofre, né? Aquela parede ali, ela está sempre mais aquecida do que a parede do cilindro que é voltada para frente do carro, por conta do ar frio que entra. Então o desgaste ali é maior. Então eu percebia isso nos motores quando eu desmontava. O motor está rodando sem válvula, já chegou para desmontar sem válvula. E eu falava com o cara, bicho, você tem esse carro tem quanto tempo? Tem 4 anos. Você sempre rodou sem válvula? Sempre. O carro sempre rodava frio. E aí a gente ia ver, quando desmontava lá o cabeçote, tá lá. O desgaste bem evidente, bem grande, na parede do cilindro, que é a parte que é voltada para frente do carro. Do outro lado, quase nada de desgaste, ou seja, comeu, desgastou ovalizado, porque não houve uma dilatação térmica de forma homogênea em volta do cilindro, para poder fazer com que a dilatação térmica desse cilindro, do pistão e dos anéis, fosse igual em todo o raio, em todo o diâmetro do cilindro, tá certo? Então é por isso que existe a válvula termostática lá também, que é para poder fazer com que a dilatação, o motor aqueça e trabalhe na temperatura correta, porque essa temperatura correta vai ajudar em duas coisas: a dilatação térmica das peças, dos materiais, e também nos carros de injeção eletrônica vai interferir também no cálculo do combustível, porque se trabalha com a temperatura mais baixa, o sensor de temperatura sabe
informa para a injeção que a temperatura está baixa. A injeção fica tentando enriquecer a mistura para tentar fazer esse motor alcançar a temperatura ideal de trabalho, porque ela não tem o entendimento, a inteligência para saber que o motor está sem a válvula termostática. O que acontece? Fica ela tentando enriquecer a mistura e o carro fica frio. Então você tem um carro com consumo de combustível um pouquinho mais elevado, porque você não tem uma válvula termostática trabalhando ali, tá certo? Beleza, turma? Bom, o vídeo já está com 45 minutos, 45 minutos. Até falei assuntos aqui que não tinha nada a ver com trocador, né? Mas é para poder complementar as explicações, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Obrigado a você que me assistiu até aqui. Deixa aquele seu joinha se você acha que eu mereço. Compartilha nas suas redes sociais. Siga a gente no canal. E até a próxima, turma. Tiverem mais perguntas é só botar aqui embaixo. Depois a gente grava outros videozinhos desses. Acho que eu vou começar a gravar videozinhos assim, para responder a galera que bota aqui nos comentários aqui. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Valeu!